Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa casa Amor e Fraternidade. Um novo ano que se inicia, né? Nossa reabertura do ano, primeiro trabalho do ano. Então, sejamos todos bem-vindos. Espero que todos tenham tido um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, umas boas férias, né, Zé? Para a gente voltar agora aí com tudo aqui. Então, pessoal, como sempre, para a gente poder iniciar os nossos trabalhos, eu vou pedir a todos que fechem os olhos, que relaxem, que nós nos coloquemos numa posição, espiritualmente falando, energeticamente falando, de tranquilidade, uma posição de estarmos receptivos às boas energias que os irmãos espirituais desta casa prepararam desde os primeiros raios de sol desta manhã, sabendo da presença de cada um de nós e os que ainda chegarão, preparando a casa para receber e nos atender em nossas necessidades. Para isso, como nos ensinou o Mestre Jesus, batei e sereis atendido, pedi e dar-se-vos-á, é necessário que busquemos. É necessário que estejamos receptivos a essas boas energias, pois que o livre-arbítrio de cada um de nós é um dom maravilhoso que o Deus nos deu e extremamente respeitado pela espiritualidade do bem, pela espiritualidade de luz. Então, abramos os nossos corações, estejamos todos receptivos e para estreitarmos ainda mais o laço que une os dois planos, o da matéria e o do espírito, oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pai, nós vos agradecemos muito por essa oportunidade. Peço a vós que cada um que esteja aqui nesse momento receba de vós sabedoria para aplicar vossos ensinamentos e que estes filhos possam passar coisas positivas a quem nos procurar. Ninguém é melhor ou pior, somos todos iguais. Graças, Pai maior. Vamos ao trabalho. E vamos ao trabalho. Obrigado. Todos bem? Podemos começar então o nosso bate-papo de hoje. Vamos começar com o filminho. Eu estou devendo, né? Nós estamos vindo agora para o 4º episódio. Para aqueles que não estão acompanhando, a gente está passando uma pequena série de 11 minutinhos só, esse de hoje tem 11 minutos, explicando um pouco sobre a obsessão, explicando um pouco sobre a influência dos irmãos espirituais na nossa vida, né? E o episódio de hoje é um episódio que vai falar um pouco sobre as dívidas do passado, das reencarnações. É uma continuação. Então vamos ver se a gente vai conseguir fazer funcionar direitinho aqui, né? Mas eu já testei e deu. Só se alguém atrapalhar agora, mas não vão atrapalhar não, né? Então ele vai sempre fazer para a gente uma pequena introdução, né? Relembrando o de antes. Você pode apagar para nós, Marlene, por favor? Apaga tudo lá. Aí. A esposa de Fernando, infelizmente, tem se deixado. Este é Paulo, a esposa de Fernando. Infelizmente, tem se deixado ser financiado por inimigos do passado. Precisamos evocar as imagens mentais que lembrem do carinho que sente pela esposa. Para não! Maurício! Fernanda? Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar.
Fernanda? Oi? Filho, nós estamos aqui para Eu conversar. não quero saber de nada. Por favor, me deixe sozinho. Você não esteve sozinho, Paulo. Ninguém está. Nós viemos falar de Otávio. Otávio? Quem é esse Otávio? Você Não conheço, não sei quem é. conhece, filho, e tem estado com ele ultimamente, frequentemente. Veja, filho. Que é esse? Esse encosto? Foi ele que matou Maurício, não foi? Foi isso que vocês vieram me dizer? Nós estamos aqui para esclarecer isso, Paulo. Eu não entendo, eu não consigo entender. Sente. Há algo que você precisa se lembrar. Não temos uma única existência, Paulo. Você já viveu anteriormente. Mas aonde é isso? Que lugar é esse? Você está vendo pedaços da sua própria história. Em outra vida, Paulo, você e Otávio foram amigos de infância, compartilhando tudo, menos a condição de nascença. Um era filho de um fazendeiro importante, o outro um serviçal. Mas e essa menina? Quem é ela? Essa é Ana Maria. O senhor viu para a cidade. Ela faz um serviço para o pai dele. E ele volta hoje? Até onde eu sei, deve voltar amanhã cedo. Foi buscar uma saca de arroz. Ah, eu Ambos, na adolescência, disputaram o amor de Ana Maria. Eu te amo, Ana. Ela, muito simples, apaixonou-se pelo coração também simples do serviçal. O filho do fazendeiro, no entanto, revoltado, resolveu cumprir um ardiloso plano. É simples. Basta acreditar que a filha dele, essa família, nunca mais passará necessidade. Depois de plantar a mentira, o filho do fazendeiro foi consolar a amiga de infância e acabou aproveitando-se da fragilidade dela. O serviçal então chega e surpreende o homem. Eu acho que eu já entendi o que vocês querem dizer. Ana Maria é Fernanda. O filho do fazendeiro é Otávio. Esse é meu amigo. Aquele desgraçado, aquele maldito, ele me traiu. É isso que vocês querem falar. Não. Otávio não era o filho do fazendeiro. Não. Otávio era o serviçal. Você o traiu. Desonrou, traiu a sua confiança. Otávio, enseguecido de raiva, sua mãe assassinou ele mesmo devido ao choro de Ana Maria que assistia a tudo.
Depois do choque, Otávio nunca mais foi visto. Afogou-se no alto, sendo encontrado um tempo depois, afogado no rio próximo à fazenda. Você e Ana Maria não ficaram juntos. O seu pai impediu o casamento. Ela terminou você em Amparo. E você faleceu um tempo depois de problemas respiratórios. Não, você não está me dizendo que eu fiz isso. Foi bom que eu fui, não sei que eu fiz isso. Não é que eu fiz isso. O remorso por si só não prepara os erros do passado. Você não entende. Você está tendo uma nova oportunidade de resgate, Paulo. Resgate, você não entende. Olha o nosso que eu fui. Não tem perdão para isso, como reparo? Olha para você. Você não esteve lá, você não sabe nada. Você não sabe, você não viu nada. Como você pode ser isso? Meus amigos, traição. Eu participei de tudo, Paulo. E até hoje tento resgatar os erros que eu cometi. Eu era o pai de João Estevam. O seu pai tinha muitas terras, muitas propriedades, e você era o único herdeiro. O dia que você me procurou na igreja para me falar da dor que sentia, eu percebi uma oportunidade de angariar toda aquela propriedade para a igreja, para mim, para o meu. Eu pensei, se você morresse, todas aquelas terras passariam para a igreja sob a minha tutela. Em alguns minutos de conversa, tracei o plano de subornar uma pobre coitada para acabar com o relacionamento de Otávio e Ana Maria. Depois de me certificar onde vocês estavam, mandei que chamasse Otávio. Inventei uma mentira para que ele fosse ao encontro de vocês devidamente armado. Nem tudo saiu como planejado. Otávio não me tirou a vida naquele momento. Então eu mesmo decidi acabar com a vida dele, com a sua, e depois assassinando vocês dois. Você fez isso. Quantas lágrimas já verti por esses momentos tão infelizes, Paulo. Já reencarnei, vesti a batina outras vezes, servindo verdadeiramente ao Cristo e servindo ao próximo, irmão. Servindo ao próximo, eu encontrei a paz que eu tanto necessitava. Agora eu vou resgatar vocês, aqueles a quem tanto prejudiquei nesses momentos infelizes. Peço que o Senhor Jesus me ampare nesta área. Agora você já sabe a verdade, Paulo. É chegado o momento de reparar os erros do passado. Em breve você receberá um convite muito especial. Aceite, meu irmão. Aceite. Bom dia. Somos a campanha de esclarecimento de Chico Xavier.
Tudo bem aí? Tá ficando interessante a história, né? Só vai ficando pior e pior. Não percam, próxima segunda-feira, o 5º episódio, hein? Esse aqui foi o 4º. Vejam que a história continua. Vejam que interessante, né? Quando o Paulo, né? Que ele fala, nossa, mas ele me traiu. Falou, não, foi você que traiu ele, né? A gente tem sempre esse pressuposto de que nós somos sempre as vítimas, na verdade. Por isso que eu digo a vocês, o esquecimento das encarnações passadas é uma misericórdia do Pai. Quer um conselho? Não mexe nisso. Negócio de regressão, de constelação, não mexe nisso. Se Deus resolveu que é melhor você não saber o que você fez no passado, acredita nele que ele não erra. Tá bom? Então vamos dar continuidade, pessoal. Vamos voltar então para o nosso estudo, né? E aí eu peguei uma reflexão da noite, chamado Guia Invisível. Da onde que eu tirei isso? Existe um livrinho muito legal de ler, muito rápido de ler, chamado Cartas de uma Morta. Nossa, mas que título tétrico, né? Esse livro, ele foi todinho psicografado pelo Chico Xavier, e são cartas da mãe dele, Maria João de Deus, contando como é que foi o desencarne dela, as coisas que ela estava vendo no mundo espiritual, o que estava acontecendo. Então ela se comprometeu. Um livrinho, tem 128 páginas, mas na verdade, acho que de texto mesmo deve ter umas 40, 50. Dá para ler de um suspiro, é muito fácil de ler. E esse trecho que eu tirei é um trecho onde a Maria João de Deus, recém-desencarnada, ainda em perturbação, ainda está sentindo o remorso da vida, ainda está sentindo as coisas da matéria, as sensações do corpo, ela ainda está naquele estágio que a gente falou de perturbação. Ela faz uma oração, né? Ela faz uma oração, e é exatamente esse trecho aqui que vai ter tudo a ver com o que a gente já aprendeu no ano passado. Então ela fala assim, nesse ínterim, elevei fervorosamente a minha prece a Deus, ouvindo em resposta a voz de um ser que me elucidava. Ela não via, ela já estava desencarnada, ela estava se sentindo mal, se sentindo estranha, ela faz uma oração a Deus, e aí ela ouve uma voz. Maria, minha filha, estás ingressando na existência real, a verdadeira vida. Qual é a nossa verdadeira vida, pessoal? É a vida espiritual. Aqui é passagem. Aqui é transitório. Nosso ponto de equilíbrio é o plano espiritual, onde somos imortais, vamos viver para sempre, eternamente, etc. Então ele fala, Maria, minha filha, estás ingressando na existência real. Esquece tudo quanto se relaciona com os teus dias na Terra e busca atenuar a saudade que te calcina, né, que te queima, que te dói. Porque as portas do teu lar terreno fecharam-se com os teus olhos. Então, a Maria João de Deus ainda estava muito chorosa, muito pensando nos filhos que tinha deixado na terra, naquela situação toda tal, e ela estava angustiada, né? Lembra que a gente estudou aqui? Somos aquilo que pensamos. E no plano espiritual, o que pensamos, realizamos. Né? Então, Maria João de Deus, desencarnada com esse sentimento, estava se colocando numa situação, uma vibração muito ruim, né? E ele fala isso, esquece. Aliás, é uma orientação que a gente vê muito nas cabines nossas de atendimento pelos irmãos espirituais. A gente senta lá para conversar com o irmão espiritual, irmão, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Falei, irmão, o que você fez, você fez. Isso é passado. Né? O que o Chico nos ensina? Embora ninguém possa voltar atrás e corrigir os erros do passado, todos nós podemos começar hoje e fazer um novo amanhã. É exatamente isso que esse guia invisível está falando para Maria João de Deus. Esquece o que passou. Esquece a saudade, pelo menos por enquanto, né?
E aí, ele fala assim para ela: por enquanto não me podes ver, porém fui aquele que te orientou em meio dos labirintos do planeta que abandonaste. Quem era ele, pessoal? O Espírito protetor. Aqui a gente já viu, né, nas questões do Livro dos Espíritos, já perguntaram aqui, mas eu vou conseguir ver o meu Espírito protetor, o meu anjo da guarda, quando eu desencarnar? Veja, por enquanto não podes me ver, porque ela estava vibrando mal. Porém fui aquele que te orientou em meio dos labirintos do planeta que abandonaste. Eu era a voz que falava a tua consciência nos instantes difíceis. E fui o Sireneu, o auxiliador, né? Aquele que auxilia, que ampara, que te amparou nos amargos transes da morte. Olha que interessante. Lembra que a gente viu também isso aqui no finalzinho do ano passado? Que ninguém desencarna sozinho? Que nunca estamos sozinhos? Sempre seremos assistidos no desencarne? Sempre estaremos protegidos e amparados? Olha o que o mentor espiritual da Maria João de Deus está falando para ela. Nos instantes difíceis eu fui o Sireneu, que te amparou nos amargos transes da morte. Acompanhei os teus passos, quando te afastaste das trevas do sepulcro, e a minha mão estava unida à tua, quando erravas na obscuridade da incompreensão. Aí eu vou fazer mais um parênteses. Lembra lá no Nosso Lar, para quem não leu o livro, no filme, né? Quando o André Luiz permanece por cerca de 8 anos no umbral, sofrendo, penando e tal. Aí um dia que ele realmente se arrepende, que ele clama por Deus, materializa do lado dele Clarencio e 2 ajudantes. E mais para frente ele vai falar para o Clarencio, falar: legal, obrigado, bacana, mas onde você estava nesse tempo todo que eu estava lá sofrendo? E o que Clarencio fala para ele? Eu estava sempre do teu lado. Só que a tua condição vibratória não permitia me ver. Mas eu estava lá. E o que está falando o Espírito protetor de Maria João de Deus? Estava sempre do seu lado. Você estava na perturbação, você estava lá na escuridão, saindo do sepulcro, e eu estava de mãozinha dada com você. Olha que mensagem bonita para todos nós, né? Impressiona-te o fato de haverdes abandonado a forma corporal, conservando outra idêntica. Então, esse irmão espiritual está falando para ela: olha, tem um negócio chamado perispírito, né? É que não foste bem esclarecida sobre o problema do organismo espiritual, que tomando as células vivas no imenso laboratório das forças universais, compila o conjunto de elementos preciosos, a tua tangibilidade, a sua forma de ser tocada, a sua matéria, né? No orbe terráqueo, aqui na Terra. Então ele está falando: ó, você está se confundindo, né? Você ainda está tão ligada à vida da Terra, o seu pensamento é tão forte nesse sentido, que você está estranhando que você tem um corpo idêntico. Porque quem está criando aquele corpo idêntico? Ela mesma, com o seu pensamento, né? Só fazer mais um parênteses. Esse trecho aqui, um pouquinho antes desta fala da carta da Maria João de Deus, ela faz o seguinte comentário: morri, estou no plano espiritual, no entanto, respiro e encho os pulmões, e meu coração bate e tenho pulsação. Espírito tem pulmão? Espírito tem coração batendo? Espírito respira? Não. Então é isso que ele está esclarecendo. Ó. O teu corpo material constituía somente uma veste que se estragou na voragem do tempo. Ele está esclarecendo ela. Falou: todas essas sensações que você está tendo é o seu pensamento, você que está pensando assim. Considere essa verdade para que te escutes no necessário desapego das coisas mundanas. Então, essa passagem, resumindo, para que ela pudesse
concluir o seu desencarne, para que ela pudesse começar a ficar bem, ela precisava se desligar da matéria. E quanto mais ela pensa no corpo, na matéria, nos filhos que ficaram, e etc., mais o espírito sofre. Mantém laços. Chegando ao ponto de continuar, ele fala um pouquinho mais para frente, mas a gente não vai passar isso aqui, senão teria que ler o livro inteiro, chegando a sentir por anos as dores do corpo. Tudo aonde, pessoal? Aqui, ó. No pensamento. Tá ok? Então, eu peguei essa passagenzinha aí para a gente ver o seguinte: como é necessário o estudo da doutrina antes da gente ir ler outras obras. Porque tudo que está nessas obras está de acordo com a doutrina. Porque senão a gente corre o risco de ver, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar lá, psicografia do Espírito Zé. Né? Não esse Zé, tá? O outro Zé. O Espírito João, vou mudar, vai Zé. Psicografia do Espírito João. Não fala qual é a casa espírita, não dá o nome do médium. E aí o espírito conta assim, olha, eu estou bem aqui, já casei, tive um monte de filhos e espíritozinhos. Para quem conhece a doutrina, sabe que isso não é realidade. Isso não é uma psicografia. Aliás, pode até ser uma psicografia, mas de um espírito zombeteiro, tumultuário. Né? Então, essa é a importância da gente conhecer aí a doutrina na base. Fala, Ângelo. Não perdeu o jeito. Lógico, vamos lá, para já começar com tudo, né? No caso do espírito dela, ele se torna mais pesado, ele fica mais estagnado no lugar, porque o espírito, quanto mais evoluído, mais ele consegue se movimentar, não é isso? Isso. E no caso dela, não só o dela, né? Os espíritos que acontecem isso, ele fica como? Ele fica mais travado, ele não movimenta muito. Então, a Ângela está perguntando aquele negócio, né, da densidade do espírito, de acordo com sua evolução, de acordo com seu entendimento. Quanto maior o entendimento do espírito, quanto maior o conhecimento dele, quanto maior o desligamento dele da matéria, mais etéreo ele fica, mais leve. Vamos usar essa palavra para ficar mais fácil para a gente. Portanto, ele tem mais possibilidades de deslocamento, de voltar para cá ou de não voltar para cá. Nesse livrinho, a Maria João de Deus, depois que passa essa fase difícil, ela tem um trecho que ela vai visitar outros mundos. Gente, muitos espíritas criticam essa obra, porque ela visita Saturno e Marte. E fala das civilizações que lá existem. Civilizações não materiais como as nossas, mas civilizações espirituais. Então, sim, Ângela, quanto mais pesado é o nosso sentimento, a nossa vibração, mais densos nos tornamos. Quanto mais densos nos tornamos, mais próximos da crosta terrestre ficamos, mais baixas são as nossas vibrações. E mais difícil de sair. E menor são as nossas possibilidades. É isso? Então tá legal. Beleza, pessoal. Continuamos lá então na parte 2ª, no capítulo 9. Nós estamos falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Voltamos aqui ao livro dos espíritos, né? Estamos falando, encerrando aqui, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Lembra que a gente falou aquele negócio da morte? Olha, o espírito vai lá, ele faz o cara quebrar a escada, ele quebra a escada para o cara morrer, ele desvia a bala. A gente já viu tudo isso e viu que não se pode ferir as leis da física. As leis criadas por Deus são inflexíveis, são inderrogáveis. Né? E vimos lá que essa pessoa pode ser intuída pelo espírito para subir numa escada podre porque ela teria que desencarnar e etc. Tá? Só para dar um remember lá. Né? A gente concluiu com a 532, né? Que a gente falou lá, se os espíritos tinham poder
desviar o mal das pessoas ou de fazer o bem e tal para elas, trazer a prosperidade. E ele falou que não, isso depende muito do que está programado para a pessoa e que não é assim que a coisa funciona, né? Então, vamos retomar agora a nossa 533 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos podem fazer que se obtenham os dons da riqueza, se isso lhes for solicitado. Ah, pergunta de $1 milhão aí, né? Quem quer o número da Mega Sena aqui? Levanta a mão. Eu já falei para vocês que eu estou na fila. E eu estou na fila. Quem não quereria, né? E olha, lá em 1857, Kardec faz essa mesma pergunta. Há quanto tempo que a gente não gostaria de ser milionário, né? Não é uma característica do ser humano. Então ele pergunta se os espíritos podem fazer com que a gente obtenha riqueza. Algumas vezes, como prova. Mas frequentemente eles se recusam, como se recusa a uma criança o atendimento de um pedido inconsiderado. Por quê, pessoal? Espiritismo é a fé raciocinada. Por que o espírito não pode dar $1 milhão para mim? Está interferindo no livre-arbítrio. Muito bom, está interferindo no meu livre-arbítrio. Ele vai mudar minha vida? Vai mudar minha vida. Vai talvez evitar que eu passe por muita coisa que eu tinha me programado para passar para me melhorar? Muito provavelmente. Tá? Então, bons espíritos não fazem esse tipo de intervenção, né? São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores, uns e outros. Isso depende da intenção de quem? Do espírito. Né? O que o espírito está querendo? Porém, olha, na maioria das vezes, são os espíritos que querem vos arrastar para o mal e que para isso encontram um meio fácil nos gozos que a riqueza proporciona. Então, ele está complementando a resposta anterior. Né? Então, o espírito pode nos gerar riqueza? Pode, mas não devem fazê-lo. Se o fazem, são maus espíritos. Muito cuidado com o seguinte, todos nós, eu sempre digo, temos aqui uma formação básica, a maioria de nós, como católicos. Então ser rico é pecado? Não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. A riqueza não é um defeito, não é uma imperfeição. Mas, qual é o alerta que o Espiritismo faz? Primeiro, Jesus nos falou da parábola do óbolo da viúva. Lembra? Vou falar de novo rapidinho. Então estava lá Jesus e os discípulos na porta do templo, né? Templo de Salomão. E aí entrou um rico mercador com um saco de moeda, joias preciosas, e foi lá e fez aquela doação como tributo para o templo. Os discípulos olharam e falaram, cara, né? Aí dali a pouco veio uma viúva, pobrezinha de tudo, com 2 moedinhas na mão. Foi lá e jogou as 2 moedinhas e saiu. Um dos discípulos virou-se para Jesus e falou, tá na cara, né? Que o cara que deu aquele monte de dinheiro tá bem na fita. E a velhinha lá que botou 2 moedinhas, o que Jesus falou? Muito pelo contrário, meus irmãos. Do tanto que possui aquele mercador rico, o que ele deu não significa absolutamente nada. Nenhum sacrifício ele fez por aquilo. Nenhuma gota de amor ou de devoção ou de sacrifício em nome de Deus ele realizou naquele ato. Já a viúva, desprovida de recursos, de meios, pobrezinha e apobrecida, que colocou 2 moedas, que era muito do que tinha, essa já ganhou o reino dos céus. Por quê? Quem há muito for dado, a muito será exigido. Né? E temos uma outra questão no Livro dos Espíritos, que eu sempre faço questão de lembrar para todos. Né? Pega os omissos, os chamados isentões, né? Hoje está na moda chamada de isentão.
Espírito de verdade nos fala que aquele que podendo fazer o bem não o faz, faz o mal. Então, olha, eu sou uma alma santa, eu não faço mal para ninguém. Bacana, muito bom. E quanto bem você faz? Não, também não faço nada para ninguém, eu fico na minha aqui e não me envolvo com esse tipo de coisa. Agora imagina se você tiver 10 milhões de reais na conta. Quanto bem que você deixaria de fazer? É essa a questão da riqueza, pessoal. Tá? Não é uma questão moral, tá? É a questão de você ter muito recurso e com certeza você não realizar quase nada do que você poderia fazer. Tá ok? Então por isso que ele fala, né, que quem quer vos arrastar para o mal, aí ele vai pelos gozos fáceis da riqueza. E outra, né? Muito provavelmente se nós tivéssemos ganhado da Mega Sena da virada, não estaria aqui hoje. Né? Tem alguma casa espírita nas Bahamas? Né? Vai ter, olha, Paulo, desculpe, mas hoje eu estarei num estudo numa casa espírita na Suíça. Ainda se for, num estudo lá na casa na Suíça, né? Então é isso. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Também, outra pergunta. Nossa, eu estou com os encostos. Os encostos acabam com a minha vida. Tudo que eu faço não dá certo e é culpa dos espíritos. Algumas vezes, isso é feito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Então, gente, sempre que a gente deparar com problemas, com obstáculos na nossa vida, primeiro de tudo, veja o que é que você anda fazendo. Como é que estão os teus projetos de trabalho e como é que está a sua condição moral. Porque também a gente já aprendeu aqui, né, que nenhum espírito se aproxima ou influencia você se ele não tiver afinidade moral. E um espírito que prejudica o encarnado, normalmente é de uma afinidade moral baixa. Se ele está influindo em você, não é que ele subiu, foi você que agachou. Ok? Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Ou seja, nós não devemos colocar a culpa de tudo que nos acontece nos espíritos, né? Chico já dizia, quando a porta bater sozinha, a primeira coisa que a gente pensa é que foi o vento. Primeiro vamos nos fenômenos naturais. Não tem vento, não é possível, então foi o Glauco. Não foi o Glauco, porque o Glauco está com os braços cruzados. Bom, então pode ter sido algum irmão espiritual. É a última das hipóteses. E para os obstáculos da nossa vida, a mesma coisa, tá? Quando algo de venturoso, alguma coisa boa nos acontece, é o Espírito, nosso protetor, que devemos agradecê-lo? Meu anjo da guarda, muito obrigado por esse caminhão ter passado a 1 milímetro de mim e não ter me pego. Resposta: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade, da vontade de Deus. Nós aprendemos isso aqui também nas questões anteriores. Nada acontece sem a vontade do Pai. Né? Mas nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. E nós podemos fazer coisas que não estão na programação. Porque se assim não fosse, nós seríamos meros robôs.
e não teríamos responsabilidade por nada da nossa vida. Né? Aquela velha discussão que a gente sempre tem aqui. Ah, mas não era destino do cara? A única fatalidade que existe na vida é a desencarnação, é a morte. E essa só Deus sabe a hora. O resto são programações, são projetos gerais, que nós, através do nosso livre-arbítrio, podemos piorar ou podemos atenuar. Né? O que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? Aí o Espírito de Verdade falou: o que acontece aos ingratos? Né? Você vai ser, a ingratidão não é uma boa sensação, não é um bom sentimento. Né? Aí ele fala, ele complementa, né? No entanto, pessoas há que não pedem e nem agradecem, e às quais tudo sai bem. Na verdade, a gente tem essa visão de um monte de coisa, né? Fala, Paulo, peraí, você fica falando essas coisas do Livro dos Espíritos e tal, mas eu conheço um cara que não presta, que não vale nada, e o cara está sempre bem, sempre andando de carro importado, carro do ano, mora numa mansão. Essa resposta vale. Assim é, de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Né? Até aí está tudo bem, pessoal? Dúvidas? Em paz? Esse aqui é um ponto meio... Ninguém gosta dessa parte do Livro dos Espíritos, né? Porque pega na gente, né? Fala, mas nossa, é assim que é assim. Então, pessoal, nós concluímos aquela parte dos acontecimentos da intervenção no mundo corporal e nós vamos entrar numa parte bem pouco conhecida dos espíritas, né? A ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. O que vocês acham? Alguém interfere? Quem mais acha que os espíritos interferem nos fenômenos da natureza? Chuva, raio, furacão, terremoto. E aí? Interfere. Quem mais acha que interfere? Mexe com a humanidade. Quem não tem opinião formada? Então, vamos lá. Legal. São devidos a causas fortuitas, ou seja, é por acaso? Ou, ao contrário, tem todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos. Que elementos são esses que a gente está falando, pessoal? Terra, ar, fogo, isso, e água, né? Espírito de Verdade nos fala que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Vamos fazer mais um parênteses? Oi, mãe, peraí então. Então você está querendo dizer que quando uma pessoa assassina outra é um acontecimento? Isso tinha permissão de Deus? E aí? Sim. Mas, dentro do que a gente está vendo no filminho, dessas relações de encarnados com encarnados, são provas e expiações entre eles. Não que Deus queira que isso aconteça. Não que Ele coloque os espíritos encarnados na Terra para que façam isso. Mas são consequências de nossos atos. Ele não deu o livre-arbítrio a todos nós? Enquanto nós não soubermos usar bem esse livre-arbítrio, continuaremos batendo cabeça, né? Esses fenômenos aí, objetivam sempre o homem. Às vezes, tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas. Então vamos lá, vamos voltar lá naquela questão que ele perguntou, né? Falou, olha, o cidadão tem que morrer, chegou o dia de desencarnar. Aí ele, num dia de chuva, corre embaixo da árvore.
São os espíritos que jogam o raio na cabeça do cara para desencarnar? Não. O raio iria acontecer ali por uma questão física, da eletricidade, da física, das leis naturais. Mas os espíritos podem intuir o cara a correr lá embaixo, onde eles sabem que o raio vai cair para que ele desencarne. Aqui é a mesma coisa, né? Muitas vezes esses fenômenos acontecem para restabelecimento do equilíbrio. Então, por que acontece um raio? Há um desequilíbrio entre cargas elétricas positivas e negativas, entre o chão e as cargas que estão nas nuvens. Em determinado ponto, tem que haver um equilíbrio. Esse equilíbrio chama-se raio. Foi feito para o homem? Não. Aquele raio foi feito só para matar aquele cidadão? Não. A enchente. Aconteceu a enchente só para matar 10 mil pessoas afogadas? Não. Ela aconteceu porque ela iria acontecer. É um reequilíbrio da natureza. E no caso dos milagres? Em alguns desastres naturais, onde milhares de pessoas morrem e algumas se salvam. Nós não cremos em milagres. Nós acreditamos em causa e consequência. O que a gente chama de milagre são questões que a gente não tem o conhecimento. Então ele está citando aquele exemplo, dá aquela tragédia natural, cai um avião e, como aconteceu, e somente uma criança sobrevive a um desastre aéreo. É um milagre? Não era o momento de desencarne daquela criança. E como todos morrem? Quando a maioria morre, é um resgate coletivo? É um resgate coletivo. Se morreram todos juntos, pode ter sido um resgate coletivo. Né? O que o Glauco está falando de resgate coletivo é o seguinte: quando nós cometemos um erro muito grave em grupo, vamos supor que todos nós aqui, que hoje vocês estão tendo que me aguentar, estão sofrendo para me aguentar, mas nós, em 10 encarnações atrás, constituíamos uma horda de bárbaros vikings que invadíamos as cidades e decapitavam todo mundo. Ok? Esse é um karma coletivo, esse é um peso coletivo. Então, muitas vezes, esses grupos acabam caminhando juntos nas reencarnações. E pode ocorrer os chamados desencarnes coletivos de grupos que devem a mesma coisa ou que devem igual. Tá? Mas olha, como eu sempre digo, entrar nesses temas, falar de reencarnação, por que ou não, é muito difícil para nós que não temos vidência. Era bom para o Chico, que olhava para a pessoa e falava, Chico, olha lá, o Nelson está sofrendo tanto, está com problema, né? Ele olhava, ficava quietinho, dava um abraço no Nelson, dali a pouco ele virava e falava, então, né, meu irmão? É porque lá em Roma, ele fazia não sei o que lá, não sei o que lá. Então assim fica mais fácil da gente compreender, tá? No universo de nosso Pai, não existem vítimas e não existem injustiçados. Fala. Não, eu ia dizer que eu estou lendo esse livro ainda, né, no início. E sobre o milagre eu me posicionei meio... O livro dos Espíritos? Legal. Você vai ver que milagre é um negócio que não existe. Sim. Tudo tem uma explicação espiritual, científica e lógica. Mesmo que a gente acha que é milagre. Tá? É que a gente dá o nome de milagre pela nossa própria formação. Como eu já disse, a maioria de nós teve uma formação católica, né? Como eu tive. Tá ok? Então, esses fenômenos são visando ali o reequilíbrio da natureza. Essa questão aqui também é controversa. Concebemos perfeitamente, ou seja, a gente entende que a vontade de Deus é a causa primária. Nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos
para os agitar, acalmar ou dirigir? Resposta do Espírito: evidentemente, sim. O próprio Jesus, quando ainda encarnado aqui, não acalmou os mares e a tempestade no barco com os discípulos? Ele mesmo fez isso, não é verdade? Evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então existe uma infinidade de graus hierárquicos de espíritos, cada um com uma função, cada um com uma tarefa, cada um com um serviço, e Deus não atropela a hierarquia. Vocês já ouviram aquela frase, é uma frase espírita, que fala que Deus age nos homens através dos homens. Né? Então você pede demais, né, um milagre. Nossa, eu tenho um problema muito grave que eu preciso resolver, eu preciso não sei o que, Deus não materializa na sua frente uma solução do problema, mas Ele bota no teu caminho alguém que possa te ajudar. Né? E isso Ele faz também com a natureza. Tá? A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas. Ele está falando que nos antigamente a mitologia falava de muitas ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Cada irmão espiritual no passado eram deuses, né? A gente não vê esse livro aí, eram os deuses astronautas, né? Tudo para os povos mais antigos era Deus. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação e etc. Então, Kardec está falando que era assim. Aí ele pergunta: semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Ou seja, isso daí não é verdade? Resposta do Espírito de Verdade: tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Ou seja, é meio confuso, né? Essa forma que o Espírito de Verdade colocou. Mas o que ele está dizendo? Que não, que realmente existem esses espíritos, tá? Que não são deuses, mas são espíritos que regem esses fenômenos da atmosfera e do planeta. Vamos ver aqui mais para frente. Aí o Kardec pergunta: poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Tem um monte de espírito lá no meio da Terra que faz tremer a Terra? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então veja, o Espírito de Verdade primeiro ele fala: não vive na Terra, porque espírito, gente, não vive na Terra. Não é verdade? Eles vivem no plano espiritual, num mundo paralelo, num universo paralelo, tá? Mas ele assume, né, que presidem esses fenômenos, sim, que eles conduzem esses fenômenos. Formam uma categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza. Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Olha que resposta. São espíritos que foram ou que ainda encarnarão entre vós. Que espíritos que ele está dizendo? Esses espíritos que presidem os fenômenos da natureza ou que têm participação. Bom, Paulo, então peraí. O Espírito de Verdade está nos dizendo que quando chove, existe um grupo de espíritos que faz aquilo acontecer? Sim.
Esses espíritos, como dizem alguns esotéricos, são os chamados elementais, são espíritos de diversos graus hierárquicos, como a gente vai ver. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então nós temos, vamos ver aqui, a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. E dentro dessas massas, nós temos espíritos superiores que coordenam esse trabalho e espíritos inferiores que executam esse trabalho. Tá ok? Paulo, Oi, pois não. tem uma certa sabedoria nisso daí, porque tem lugar que chove, está no tempestade, no vizinho, cidade próxima não tem. É até feito, acho que, com inteligência isso daí, né? A fé espírita, né, é a tal da fé raciocinada. Né? Ela tem que ter lógica, porque Deus tem lógica. Né? Por que acontece? Não sei, porque acontece porque é assim. Não, no Espiritismo a gente não tem essa postura. Tem que ter uma lógica. E eu concordo com você, para mim tem muita lógica. Né? E mais para frente a gente vai dar continuidade, nós vamos encerrar porque já deu nosso tempo. A gente vai ver um pouquinho mais sobre esses fenômenos causados por esses espíritos. Né? E espíritos que a gente sabe que ou já estiveram, já foram encarnados entre nós, ou ainda encarnarão entre nós, ou seja, são espíritos como a gente. Então pode ser que amanhã a gente desencarne e tenha como atribuição participar de uma massa inumerável dessa para fazer chover. Uma das nossas atribuições. Né? Tá ok? Mas isso aqui é só uma passada das coisas. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo bem? Então vou agradecer a paciência de vocês hoje. Muito obrigado pela serenidade, pelas boas perguntas, né, Ângela? Nós vamos encerrando por aqui. Tá ok. Obrigado. Vamos lá.